Porque o que firma o indivíduo são duas coisas, guarda isso, a palavra e a oração. Está lá em 1 Timóteo, capítulo 4, abra lá. Começa. Começa que é bom que ninguém perca nada. Olha aqui, ó. Olha só, queridos, vocês que nos assistem, olha só. 1 Timóteo 4 diz assim, verso 4. Toda criatura de Deus é boa. Ninguém deve ser rejeitado. Pode ser a pessoa pior que exista. Pode ser uma pessoa intolerante, indolente, pecadora, um mau caráter. Nada, porque Deus não despreza ninguém. Olha aqui, ó. Toda criatura é boa e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças. Verso 5, porque pela palavra de Deus, que vocês ouvem aqui, e pela oração, toda criatura é santificada. Então a oração e a palavra geram o indivíduo novamente. Amém? Então o assunto que nós vamos hoje trazer é sobre colisão de deuses, guerra espiritual. Mas pastor, a guerra não é só o diabo e Jesus. Se fosse isso, estava bom. Mas tem coisas ocultas que vocês têm que saber, que às vezes está subliminar. Quando tratamos da Bíblia, deparamos-nos no Velho Testamento com uma situação muito interessante. Só havia um povo protegido pelo Deus de Israel. O nome já diz, Deus de Israel. E os outros povos eram todos condenados, perdidos, sem saída, sem salvação, sem bênção, só com maldição. Então isso me fez pensar em algumas coisas. Uma vez eu estava assistindo um filme do mundo. O rapaz falou para o outro assim, olha, você para de me atormentar que eu vou entregar você para o Deus do Velho Testamento. Eu falei, opa, o filme americano falando isso? O que tem de diferente no Velho Testamento? Aí fomos pesquisar. Isso foi tirado, esse estudo de hoje, do pastor Olavo, que já estuda isso desde 1992. Faz tempo, hein? Que idade você tinha em 92? 8 anos, já estudava esse assunto. Então, não é uma aventura espiritual. E aqueles que não entendem, tratem de se aprofundar no assunto, porque não é um assunto de agora. E não é uma questão fácil, porque as pessoas às vezes não se convertem quando abrem uma Bíblia e vê um Deus que se ira todos os dias, no Velho Testamento. Vê sangue caindo mais do que nas guerras do Iraque hoje, muito mais. Milhares de pessoas morrendo, sem parar, com o aval do Deus do Velho Testamento. Pessoa querendo água no deserto e Deus descendo a vara porque o pessoal está pedindo água. Descendo fogo porque o pessoal pediu carne. Ah, mas estão murmurando. Mas peraí, a gente às vezes murmura porque perdeu um táxi, perdeu um ônibus. Imagine hoje então, se hoje fosse o Deus de Israel aqui no nosso meio, quem comandasse. A ira se levantaria todos os dias, né? Mas a ira abra lá no Salmo capítulo 7, abra lá. Olha lá. Olha aqui, ó. Ai, pastor, você vai voltar nesse assunto? Eu faço questão agora. Porque pregar o que todo mundo prega, liga agora lá na Igreja da Graça, do Valdomiro, o que vocês quiserem, é a mesma coisa. Agora, essa palavra confronta o Evangelho. E todo confronto traz coisa boa. Guarda isso. Salmo 7, olha aqui, ó, irmãos amados, verso 11, olha só, irmãos queridos. Deus é um juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. Se o homem não se converter, Deus afiará sua espada, já tem armado o seu arco e está aparelhado e já preparou para ele armas mortais e porá em ação as suas setas inflamadas contra os perseguidores. Olha, então eu falei, puxa, mas setas inflamadas contra os homens. Um Deus se levantando contra homens, é isso que eu quero frisar. O Pai, Jesus, é só amor. Deus é amor. Sabe que essa palavra exalta uma pessoa, Jesus. Essa palavra mostra quão grande é Jesus. Tem gente que não gosta que a gente fale isso, mas falar isso é exaltar mais ainda a obra de Jesus. A nova aliança, a nova e eterna aliança.
Amém? Então a gente vai trazer algumas diferenças que fazem uma colisão entre duas visões. Cadê Vandeleia? Você vai gostar do assunto hoje. Jeová ou Yahvé é a mesma coisa? Quando você ouve Yahvé ou Jeová, é a mesma coisa. Porque na verdade é o tetragrama do Velho Testamento. Y-Rei, Vav-Rei. Porque no Velho Testamento não havia vogais. Então, Yahvé ou Jeová, tanto faz a vogal que você colocar no meio, a mesma pessoa. Né? Ele é o Deus de Israel. É o Deus somente de Israel. Mas e o resto das nações? O resto, vocês viram, o Egito todinho, ele pegou, tirou o povo e fez o que com o Egito? Matou todo mundo na água. São inimigos. E os outros povos? Deuteronômio capítulo 7. Olha só, abra lá. Abra lá. Deuteronômio capítulo 7. Nossa, que silêncio. Impressionante esse assunto como traz um silêncio. Deuteronômio 7. Quando o Senhor teu Deus, aqui é de Israel, verso 1, se tiver introduzido na terra, a qual passas a possuir, e tiver lançado fora muitas nações de diante de ti, os heteus, girgazeus, amorreus, cananeus, ferezeus, heveus, jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu, o Senhor teu Deus, esse aqui, Senhor, aqui é Jeová, as tiver dado diante de ti para as ferir, totalmente as destruirás. Então a ordem de Jeová é: mata todo mundo, que não seja de Israel. Não farás com ela conserto, nem terás o quê? Piedade delas. Porque tem gente que é boa de coração. Para ver, todo assalto, sempre tem um bandido mais bonzinho. Um bandido fala assim, vou matar, o outro fala, não, deixa para lá. Né? Sempre tem um, né? Eu aconselho, quando houver um sequestro, você olha o bandido mais bonzinho. Sempre tem um de coração melhor, que não quer matar, que não quer abusar, que não quer atormentar. Então, mas Deus falou, não, vocês vão atormentar, vocês vão matar. Olha aqui, ó, verso, nem te aparentarás com elas, não darás tuas filhas a seus filhos e não tomarás suas filhas para teus filhos. Olha aí, ó, pois elas fariam desviar os teus filhos de mim para se servir a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós, e depressa vos consumiria. Se alguém ainda por cima deixasse passar e não matasse aquela nação que foi tomada, ainda morria depois. Que fria! Então você não tem saída, você tem que matar as outras pessoas. Essa era a ordem de Jeová para com o povo de Israel. Então eu fiquei pensando, Jesus não falou isso. Jesus revelou um pai que não tem inimigos. Jesus não tem inimigos. O Deus de Israel é inimigo de todo mundo, menos de Israel. Mas o pai de Jesus quer salvar todos. 1 Timóteo, capítulo 2. Olha aqui. Abra lá. Glória a Deus. Patrícia, não é Patrícia? Está vendo como eu sei o seu nome? A gente conhece cada ovelhinha aqui. 1 Timóteo, capítulo 2. Olha lá. Estão assistindo, Érica? Estão gostando ou já estão falando coisa aí? Eu adoro isso. 1 Timóteo 2. Olha que linda essa passagem. Olha só. Admoeste-te, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, que são deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, não só por judeus. Outro caráter. Pelos reis, por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então, o Pai de Jesus quer que todos os homens se salvem. Outro espírito. Primeira diferença entre Velho Testamento e Novo Testamento. Aliás, a própria lei que foi dada no Velho Testamento era contra os homens. Olha aqui Romanos capítulo 5, a lei dada lá no Sinai foi contra os homens. Olha aqui, ó. Romanos 5, 20. Olha aqui, ó. Olha que interessante. Veio, porém, a lei de Jeová, para que a ofensa abundasse. Então, vindo a lei, piorou a situação do homem.
Mas aí o que aconteceu? Veio Jesus, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Então Jesus traz uma solução para uma situação problemática do Velho Testamento. Porque a lei nada aperfeiçoou, a lei só condenou, enquadrou o homem, piorou a situação. Por isso que a Bíblia fala que a lei operou a morte, né? E a graça traz a salvação. Interessante. Então, queridos, olha só como é clássica essa dicotomia, essa dupla interpretação, visão. Mateus, capítulo 5, isso é um estudo bíblico, pode anotar. E você que está em casa pode pregar no seu grupo familiar, pode pregar na sua igreja, se é que você quer ser expulso. Se quiser ficar dentro da igreja, cala a sua boca. Mateus, capítulo 5. Ou tem argumento, ou tem argumento. Mateus, capítulo 5. Olha lá. Mateus capítulo 5, olha que coisa linda a Bíblia. Mateus capítulo 5, abri Marcos sem querer. Vai. Mateus 5, aqui, verso 43. Ouviste o que foi dito? Ouviste o que foi dito aos antigos. Aonde? Lá na lei de Jeová. Amarás o teu próximo e aborrecerás ou odiarás o teu inimigo. Aborrecer é odiar. Então o Velho Testamento manda o quê? Odiar o inimigo. Isso está em Levíticos 19, 12, anota aí. Eu, porém, vos digo, Jesus fala, como dizer, estou fora disso, a minha lei é outra. Eu, porém, vos digo, amai quem? Vossos inimigos. Os inimigos, aquele que não te deixa dormir, o vizinho, aquele que te persegue no serviço, aquele cunhado que é um orelhinha, que é um mala sem alça, ama-o. Né? Todo mundo tem um cunhadinho meio problemático, né? Tem que amar, olha aqui, ó. Amai os vossos inimigos, bendizeis os que vos maldizem. A pessoa fala mal de vocês, tem que fazer o quê? Falar bem dela. Olha aqui, ó. Fazer bem aos que vos odeiam, olha só. E orar pelos que vos maltratam e vos perseguem. Vou até tomar um café depois dessa. Diferente da lei de Jeová. Sério, dona Zeni? Cadê dona Zeni? Está aí ou foi embora? Você já viu? Diferença? Dona Zeni falou que tem um grande líder evangélico que falou na televisão esses dias, porque ela assiste todos os programas de TV evangélicos. Ela falou assim, doutor Lenilton, que ela é minha diaconisa lá em casa. Ela falou assim, doutor Lenilton, fulano de tal, que eu não vou falar o nome, senão vocês vão falar que eu sou maledicente, falou que quem não der o dízimo vai para o inferno. Direto. Falei, nossa, voltou o Velho Testamento. De certo caiu o dízimo da igreja dele. Não é que não pode dar o dízimo, mas nada julgueis. Não posso julgar. Não posso pôr no inferno uma pessoa. Está parecendo Jeová? Que põe no inferno até quem não pecava só porque não era parente de judeu? É? Olha aqui. Então, olha aqui, ó. Então, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Para que isso? Verso 45. Para que sejais filhos de quem? Do Pai que está nos céus. Então, peraí, não estou entendendo. O Velho Testamento manda aborrecer os inimigos. Não é isso? Levítico 19, 12. Amar o próximo e aborrecer o inimigo. Mas Jesus manda amar o inimigo para ser filho do Pai que está no céu. Então, das duas, uma. Ou Deus mudou, ou não é o mesmo. Ou não é o mesmo. Ou é esquizofrenia espiritual, ou então os crentes estão enganados em achar que Jeová é o Pai de Jesus. Forte, forte, Vinícius. Sincero e claro, como diz Chico Buarque nos bons tempos. Olha aqui, ó. Para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons. Deus não faz acepção de pessoas. Olha aqui, ó. E a chuva desça sobre justos e injustos. Fantásticos. E vou continuar. Verso 38. Ouviste que foi dito por Jeová. Verso 38, Alessandra. Olho por olho, dente por dente. Quer ver o texto? Abra lá em Êxodo 21. Nossa, gente, eu brinquei. Ó, quem está assistindo, abri a Bíblia assim, abri em cima. Deus está nesse negócio, Sérgio. Não me impeça de pregar isso, Serginho. Porque o Sérgio está muito envolvido com as coisas, ele pensa que, entendeu? Bom, Êxodo 21, olha que coisa linda, verso 24. Olho por olho,
dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura. A pessoa te queimou, o que você tem que fazer no Velho Testamento? Queima ele. Ferida por ferida, o cara te feriu, o que você faz com ele? Fere também. Deu um golpe, o que você faz? Dá outro golpe. Então isso é a lei da vingança de Jeová, o Deus da guerra. Homem de guerra é Jeová, é o Deus do Velho Testamento, o Deus de Israel, o Senhor dos exércitos, gosta de brigar. Toda pessoa que gosta de briga é filho de Jeová, porque com ele é assim, deu, dá na outra. Eu, porém, vos digo, Jesus falou, 39, não resistais ao mal, outro espírito. Mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. É o que quiser pleitear contigo e tirar-te vestimenta, larga-lhe também a capa. Não briga, não revida, não desconta, não se vinga, outro espírito. Conclusão, não é a mesma personalidade. Isso está em Mateus capítulo 5, verso 38 até 40. Percebeu, Vinícius? Então, e como é que pode Jesus ser a expressa imagem do Pai, se o Pai falava uma coisa no Velho e fala agora outra? Então não é a expressa imagem de Jeová, é a expressa imagem do Deus que ninguém conhece, chamado Pai de Jesus. João capítulo 1, verso 12, abra lá, ou 18 melhor, abra lá. Hoje eu estou inspirado. João capítulo 1, abra lá. Verso 17. A lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por quem? Então a lei não é a verdade. A graça é a verdade. Verso 18. Deus nunca foi visto por alguém. Nunca. Então o Pai nunca foi visto. Nem por Abraão, nem por Moisés, nem por Salomão, que viu 2 vezes Jeová. Está lá em 2 Reis capítulo 11, para quem não sabe. 1 Reis 11. Falei, 1 Reis capítulo 11 está lá. 2 vezes Jeová apareceu para Salomão. E depois ficou bravo com ele porque ele se desviou. Tudo bem, está certo. Salomão virou macumbeiro no final da vida. Os crentes não gostam que eu falo isso, mas o que eu posso fazer? Só ler a Bíblia. Né? Então, o Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai. Este o fez conhecer. Quer dizer, a única maneira de conhecer a Deus é quem? É o verdadeiro Deus, como Jesus. Jesus. Então quando você fala assim, eu sou de Jesus, você vibra nas mansões celestiais. Quando você fala assim, eu sou de Jesus, aquilo arrebenta o poder do inferno. O mundo sobrenatural não quer que você fale, eu sou de Jesus. Fala qualquer coisa, mas o diabo fica louco quando você fala, eu sou de Jesus do coração. Uma vez, eu estava sendo atormentado por um pessoal da macumba, e estavam me atormentando, e eu falei, eu sou de Jesus. Irmãos, eu não era ainda. Na hora que eu falei aquilo, liberou assim no universo espiritual. Impressionante. Estava sentindo que os espíritos estavam ao meu redor, os demônios, lógico, né? Que espírito e demônio, esses espíritos por aí. Que pessoa morta não anda por aí. Não tem cérebro para pensar. Já pensou nisso? Se você às vezes esquece as coisas tendo cérebro, imagine quem não tem. Se eu às vezes me esqueço de detalhes tendo cérebro, imagine quem já morreu, o cérebro está podre embaixo da terra. Morto não tem memória, Eclesiastes capítulo 5. Está lá. Ué, mas Velho Testamento, tudo sim, o Velho Testamento contém a verdade, porque ninguém conhece o homem tão bem como aquele que conhece bem a carne, o Deus da carne. Quem é o Deus da carne? Jeremias 32, 27, abra lá. Quem é o Deus da carne? O Deus da carne. Jesus, olha aqui, ó, Jeremias 32, verso 27, eis que eu sou Jeová, o Deus de toda a carne. Só que as edições atualizadas da Bíblia trocaram a palavra Jeová por Senhor. Aí confunde todo mundo. Porque Senhor pode ser Jeová ou Yahvé, pode ser Adonai. E a pessoa não sabe. Todo-Poderoso, a pessoa pensa que é Jeová, não é. E nem Adonai. Todo-Poderoso significa El Shaddai. Quem é El Shaddai? Bom, eu sei que ele tocou terror em Jó. As flechas do Todo-Poderoso cravaram em mim, disse Jó. Jesus não é. Não é?
Ah, mas é Jesus no Velho Testamento que não era bonzinho. Quem falou que Jesus não era bonzinho? E quem falou que Jesus existia antes de nascer de Maria? O Espírito de Cristo existia, não Jesus. Jesus só se tornou filho do homem através de Maria. Ele veio para ser o Messias de Jeová, porque as profecias indicavam isso. De repente, ele mudou e passou a mostrar quem era o Pai. Fala, linda. Quando o senhor fala de Jesus no Antigo Testamento, naquela, não sei se pode se dizer, figura da rocha que acompanhava o pessoal no deserto. O Espírito de Cristo. Era o Espírito de Cristo. O Espírito de Cristo. O que é o Espírito de Cristo? O Cristo. O Cristo é a divindade espiritual do bem, do Pai. Estava no Velho Testamento. A pedra seguia o povo. O Pai estava oculto no Velho Testamento. O Pai domina tudo, estava oculto, esperando o momento de revelar, através de Jesus Cristo, que veio na plenitude dos tempos, o seu mistério. Qual mistério? A saber, a sua redenção do ser humano que estava escravizado pelos anjos. O homem foi escravizado pelos anjos do Velho Testamento. Quem deu a lei? Tem gente que não sabe disso. Gálatas 3,19. Abra lá. Abra lá. É preciso repetir algumas coisas. Mas o Gilmar já sabe de tudo isso. Gálatas 3,19. Logo, para que a lei? Olha só essa, Rubens. Foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita. E a lei foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro que é quem? Moisés. Então, os anjos estavam no controle do Velho Testamento. E quem era o líder dos anjos? Quem era? Yahvé, Jó 1:6. Abra lá. Eu tenho que mostrar isso para vocês. Ah, mas a teologia não crê assim. Por isso que não me chamaram para dar aula de teologia. O que eu posso fazer? Eu não entro na onda. Se é para entrar na onda, eu volto para o mundo. Conhecereis a verdade? Até o Bolsonaro aprendeu isso, os crentes não. Jó 1:6. Vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, que é Jeová. Filhos de Deus, quem são? Filhos de Elohim, quem são? Os anjos. Veio quem? Satanás entre eles. Elohim no Velho Testamento, que são os deuses. Deuses são anjos. Anjos no Velho Testamento. Então os anjos dominavam. O anjo Gabriel, o anjo Rafael, o anjo da Pérsia, o anjo da Grécia. As nações tinham seus anjos. Era uma guerra de anjos. Deuses em confronto. Deuses são anjos. Os deuses, as divindades do Velho Testamento são os anjos, né? A quem depois, cujos seres todos tiveram que se sujeitar a Cristo. Olha só lá em 1 Pedro, capítulo 3. Olha essa aqui. Tem um discípulo meu que acompanha, o irmão Marcelo, de uma das Assembleias de Deus, não é a nossa, de outra. Ele ama muito as pregações, mas ele fala, mas pastor, é difícil de acompanhar. Mas depois vocês revêem e vão aprendendo. Que eu tenho que avançar, que tem pessoas que estudam a Bíblia de longe e acompanham. Então eu não posso ficar voltando para o primário, eu tenho que avançar até a faculdade. Então eu vou aumentando a força e vocês vão acompanhando. 1 Pedro capítulo 3, olha aqui, no verso 21, que também como uma verdadeira figura vos salva. Batismo, não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo. Então o batismo me traz uma boa consciência para com Deus. Bem fez a Carol se batizar naquele dia. Né, Carol? Glória a Deus. Aí no verso 22, Cristo, o qual, Jesus, né, está aonde? À destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo-se-lhe sujeitado anjos, autoridades e as potências. Olha que forte. Havendo-se-lhe, presta atenção, porque no Velho Testamento não estavam sujeitas. Não estavam. Eles estavam independentes. Os anjos dominavam a raça humana. O ser humano estava escravo. Anjos e demônios. Dos dois. Então o que aconteceu? Quando Jesus veio, ele fez o quê? Se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus nos libertou. O que aconteceu? Os anjos se submeteram a Cristo, havendo-se-lhe sujeitado anjos, autoridades e potências. Não é pouca coisa. Cuidado ao pronunciar o nome de Cristo, porque ele é muito forte na tua vida. Quando você fala Jesus, explode o céu e o inferno
forte. Fala, irmã querida. No Velho Testamento, pastor, eu sempre observo coisas que para o homem se conectar a Deus tem que ter um ponto de contato, tipo uma oferta, uma arca da aliança, isso ou aquilo. E no Novo eu não vejo Jesus usar estas coisas. O Novo Testamento se baseia na fé. O Velho Testamento, já falei para vocês. Quantas vezes a palavra fé aparece no Velho Testamento? Uma. Onde está? 2, 4. Uma vez. A palavra fé no Velho Testamento aparece uma vez. E a palavra ira do Senhor, quantas vezes aparece? 333. Fantástico. Rubens, você é um aluno exemplar. Parece aqueles CDFs de cursinho. Calor de faculdade, eu falei. CDF é calor de faculdade. O que estão pensando, malignos? Sabe tudo, 333. A palavra ira de Jeová aparece 333 vezes. E mais umas 200 como é que é? Que eu falei? A fúria. Furor de Jeová. 500 vezes. Fé, uma. Novo Testamento, mais de 300 vezes a palavra fé. 200 e pouco. Então, o contato no Novo Testamento, que é o que o Pai se agrada, é fé. Que Abraão teve fé. Abraão estava lá atrás, mas ele teve um contato que passou por cima de tudo. Fé. A fé é o contato. Velho Testamento, sangue de cordeiro, sangue de novilho, sangue de touro, sangue de galinha, como na macumba hoje, e os crentes não aprendem. Ficam fazendo a festa dos tabernáculos. Mata bicho também lá. Volta ao passado, volta às fábulas, como diz Paulo em Colossenses capítulo 2. Vamos ver no futuro o que vai acontecer. Por isso que está essa tristeza de igreja sobre a terra hoje, dividida, maculada, contaminada e mais criticada. E ninguém mais se converte, porque vê essa igreja dividida e fala o quê? Eu mesmo me converteria nessa igreja de hoje. Me converti, graças a Deus, num tempo em que havia raciocínio bíblico. Hoje não é assim. Hoje é assim. Vem para a igreja que você vai prosperar. Deus vai te dar isso, vai te dar aquilo. E você tem que dar para Deus. Como é que é, dona Zenir? Outra coisa que falaram na igreja. Se você pede uma bênção e não traz a oferta, você perde a bênção. Não é isso, dona Zenir? Isso, eu falei, essas duas eu vou contar na igreja hoje. Vou fofocar. Fofoca evangélica. Oh, vocês têm aquele fofoca evangélico que fala mal dos outros. Eu só estou falando das coisas de doutrina. Eu não me conformo. Se uma pessoa dá a bênção, tira a bênção. Jeová é assim. Jeová é assim. Ele não só tirava, como ele se vingava. Vamos continuar. Oi. Vocês não vão deixar eu pregar, né? Quem ele falou? Fala, Vinícius. Isso, já falei isso. Isso mesmo. Você é uma capacidade, Vinícius. Você é o único do Reaja que salvou-se ali. Único. Glória a Deus. Até aquela menininha que vinha sempre não veio hoje. Glória a Deus. Bom, vamos continuar, queridos. Yahvé não manda, não manda amar os inimigos. Pelo contrário, ele diz olho por olho, dente por dente. Já falei isso, né? Ele ensina a vingança. Jeová fundou um reino sacerdotal em Israel, sobre a terra. Então, o reino de Jeová é terreno. Êxodo 19 fala, olha aqui, o reino de Jeová é na terra. Êxodo 19, abra lá, 6. Vamos lá, vamos avançando no estudo bíblico. Ó, e vós me sereis um reino sacerdotal e o povo santo, então, que é o povo de Israel. Essas são as palavras que falaram aos filhos de Israel. Então, este é o reino que Jeová criou para a glória dele, né? Em Isaías capítulo 43, verso 7, abra lá, Isaías 43, 7, ele deixa claro isso. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. A todos que são chamados pelo meu nome, eu os criei para minha glória. Eu os formei, sim, os fiz. Então Deus, o Jeová preparou um povo para ele, que era o povo de Israel. Aliás, ele não dividia a glória dele com ninguém. Isaías 42, dá ré aí, ó. Cai em Isaías 42, verso 8. Eu sou Jeová, este é o meu nome, a minha glória, pois a outrem não darei. Nem o meu louvor às imagens de escultura, mas a minha glória a outrem não darei. Jeová não divide a glória com ninguém.
É a glória dele. Só que não é isso que a gente vê com Jesus. Em João, capítulo 17, abra lá. Eu estou batendo aqui o conflito da palavra. Porque as pessoas chegam, estudam e vêm, e os crentes não sabem responder. Mas vocês estão aprendendo. João 17, no verso 22. Ó Jesus falando, Rubens, eu dei-lhes a glória, falando para o Pai, que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. O Pai de Jesus deu a glória para quem, Fernando? Para ele. Aí Jesus pega e dá a glória para nós. E Jeová fala assim, a minha glória eu não divido. Outro espírito. Quanta diferença. Como é que ninguém percebe isso, hein? Será que eu estou errado? Se vocês estão aqui é porque eu não estou errado. Tem gente já estudando isso, né? Se colocar no Google aparece bastante. Ah, tá cheio de gente estudando isso. Então não sou só eu. Às vezes eu fico perguntando, será que sou só eu? Então não, então tem gente abrindo os olhos, né? Abrindo os olhos. Jesus não. Jesus disse para Pilatos, meu reino não é deste mundo. Não tem nada a ver. Na hora que ele falou isso, em João 18:36, meu reino não é deste mundo. Ele declara com isto que não é o Messias de Israel, porque o reino de Israel é deste mundo e é em Jerusalém. Jesus falou, não, meu reino não é deste mundo. Se fosse desse mundo, agora o Pai mandaria 11 legiões de anjos e acabaria com tudo isso aqui, mas não vou entrar nessa. Meu reino não é deste mundo. Fantástico. Boa essa, não? Então, Jesus, ele era predestinado a sentar-se no trono de Davi. Pela profecia de Jeová, sim. Todos esperavam isso. Que ele se assentaria no trono de Davi e com vara de ferro regiria as nações. Era isso que se esperava. Só que não aconteceu. Jesus, segundo a carne, era filho de Davi. Guarda isso. Jesus, segundo a carne, tinha o principado de Davi nos ombros. Tinha a herança para reger Israel. Ele era o filho de Jeová, segundo a carne. Mas, pelo Espírito, ele não seguiu. Ele falou, eu tenho que tratar das coisas de cima, não das de baixo. Mudou. Mostrou o que não havia sido revelado no Velho Testamento. O verdadeiro Deus. Interessante isso. E vamos ler isso. Né? Segundo a carne, ele então deveria ser o filho de Jeová, se assentar no trono de Israel e reger as nações. Olha em Romanos capítulo 7, no verso 4. Abra lá. Vamos, agora esse assunto é novo, certo? Você não pode perder isso. Você é um menino aplicado, dos melhores da classe. Romanos capítulo 7. Olha só, verso 4. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei. Ora, se está morto para a lei, está morto para Jeová. Pelo corpo de Cristo. Olha só. Para que sejais doutro daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Então, Jesus se tornou outro quando ressuscitou. Percebeu? Está morto para a lei agora. Porque isso já faz parte do corpo de Cristo, que também ressuscitou. E ressuscitando, mudou. Prova isso. Romanos 1. Abra lá, Larissa. Romanos 1, verso 3. Olha lá. Acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne. Então, Jesus era filho de Davi, segundo a carne. Pela carne. Essa carne também é de Jeová. Nós somos filhos de Jeová, segundo a carne. Declarado filho de Deus em poder segundo o Espírito de santificação pela ressurreição. Então Jesus tinha um nascimento físico segundo Davi e um nascimento espiritual pela ressurreição dos mortos. Jesus Cristo, nosso Senhor, era outro. Perceberam isso? Então Jesus, filho de Davi, quando estava vivo, quando ele ressuscitou, já não era mais o filho de Davi, agora é o Senhor dos senhores. Agora ele é o filho do Pai, ele venceu, pagou o preço na cruz. Fantástico. Pastor, prova isso, que ele era para ser predestinado, o filho de Davi sentar no trono. Vamos aos textos. Salmo capítulo 2. Abra lá. Diga glória a Jesus. Glória a Jesus. Amém. Glória a Deus. Olha lá, Salmo capítulo 2, verso 7. A palavra diz, recitarei o decreto, verso 7. O Senhor me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei.
pede-me e eu te darei as nações por herança. É o que Jeová falou para Jesus. E os confins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás. Olha o que Jesus devia fazer se ele seguisse Jeová. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro. Tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. Então Jesus devia assumir de novo Israel. E o que tinha sido feito por Davi, que foi matar todo mundo lá na época que ele dominou Israel, a Palestina, Jesus devia fazer de novo, acabar com os romanos, acabar com os gregos, acabar com todo mundo, e Israel ia prevalecer. Esmigalhe a turma. É o que Jeová falou, agora você vai ter um cetro na mão para destruir todo mundo. Coloca o machado na árvore. E é o que ele falou, é o que o João Batista esperava, o famoso, o primo de Jesus, que era João Batista, o profeta. Quando Jesus começou a abençoar todo mundo, curar, perdoar todo mundo, João Batista ficou preso e falou assim, escuta, mandou os discípulos lá, Mateus capítulo 11, os discípulos de João foram falar, escuta Jesus, João Batista está confuso, é o Senhor mesmo que havíamos de esperar ou temos que esperar outro? Porque não está batendo. O que o Senhor faz não condiz com o Salmo capítulo 2, a profecia de Daniel também. Não está batendo, Maurício. Aí Jesus falou, diz lá para João Batista que os cegos veem, os surdos ouvem, os coxos andam, e aos pobres é declarado, anunciado o reino de Deus. E mais, diga para ele o seguinte, bem-aventurado aquele que não se escandaliza em mim. Porque João Batista estava escandalizado, porque Jesus não estava cumprindo aquele legalismo de Jeová. Estava fazendo o inverso, perceberam? Por isso que ele foi crucificado pelos judeus, porque não batia com o que estava escrito na lei. Pronto, fácil. Vamos continuar, mais textos. Então, não havia, olha Ezequiel 37. Olha Ezequiel 37, abra lá, mais um texto. Como é que está o movimento aí? Estão assistindo? Ai, acho que estão parando de assistir, né? Acho que os pastores estão ligando, não assiste esse irmão, não assiste esse irmão mais. Herege. É herege. É heresia. Quando eles mandam a turma para o inferno, não é heresia. Quando o irmãozinho que teve que comprar com o dinheiro do dízimo uma comida para o filho e não vai poder dar para a igreja, isto não é heresia. Não quer vender o jatinho da igreja, lá porque é da igreja, isso não é heresia. O irmãozinho não tem nem dinheiro para pegar o ônibus, isso não é heresia. Heresia sou eu que estou mostrando que Jeová é o falso Deus. Ezequiel, ainda bem que minha mulher não está aí, senão ela briga comigo. Porque ela não quer que eu pregue esse assunto. Porque os crentes não suportam. Só que eu não aguento mais 35 anos, 30 anos quieto. Não aguento mais, tem que falar. Ninguém paga minhas contas. Pelo contrário, eu pago para pregar. Todos os pastores ganham. Eu pago para pregar. Ezequiel, o Sérgio não gosta que eu falo isso, mas glória a Deus também. Ezequiel 37, 21. Olha lá, olha só. Ai, quem está aí, glória a Deus. Grande cantora gospel. Ezequiel 36, 21. Diz-lhes, pois, assim diz o Senhor Jeová, o meu não está escrito Jeová na Bíblia, eis que eu tomarei os filhos de Israel de entre as nações para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes, e os levarei à sua terra, e deles farei uma nação na terra, nos montes de Israel, e um rei será rei dos reis, de todos eles, que é para ser Jesus. Olha aqui, ó. E nunca mais serão duas nações, nunca mais para o futuro se dividirão em dois reinos, e nunca mais se contaminarão com os seus ídolos, nem com as suas abominações, nem com as suas prevaricações, e eu os livrarei de todos os lugares da sua residência em que pecaram, e os purificarei, assim serão o meu povo, e eu serei o seu Deus, e meu servo Davi, que é figura de Cristo, né, aqui, reinará sobre eles, porque aqui em Ezequiel Davi já tinha passado, aqui era Jesus,
E todos eles terão um pastor e andarão nos meus juízos e guardarão os meus estatutos e observação, que seria a lei de Jeová. E habitarão na terra que dei a meu servo Jacó, na qual habitavam vossos pais, e habitarão nela, ele e seus filhos e os filhos de seus filhos para sempre. E Davi, meu servo, será seu príncipe eternamente. E farei com eles um concerto de paz, e será um concerto perpétuo, e eu os estabelecerei, e os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles para sempre. Então o tabernáculo de Deus, de Jeová, era para acontecer na terra. Só que Jesus falou, não, lá para cima. Vou fazer a vontade do Pai. Quando que mudou isso? No Getsemane. Pai, não faça a minha vontade, a tua vontade faça. Suou sangue, saiu sangue dele no Getsemane. Porque ele sabia o que ia enfrentar. Porque ele negou Jeová. Porque ele negou os anjos. Ele confrontou todo o Velho Testamento. Confrontou todo o Velho Testamento. Jesus confrontou todo o Velho Testamento. O pessoal falou, nós somos de Deus. Jesus falou assim, vocês não conhecem meu Pai. João 8, 19, olha só essa. Nossa, que silêncio. 8, 19. Olha aqui, ó. Olha aqui, verso 19, os caras nervosos falaram assim para Jesus. Onde está o teu Pai? Porque já que Jesus estava mostrando que o Pai não era Jeová, aí os homens falaram, onde está teu Pai? Aí Jesus falou assim, não me conheceis a mim, nem a meu Pai. Olha só essa aí. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. Então o povo de Israel não conhecia o Pai. Não conhecia o Pai. João 5, Jesus confirma isso. 37. Abra lá. Não, peraí. Não, peraí. João 7, 28, desculpa. Troquei de texto. 7, 28. Olha aqui, ó. Clamava, pois, Jesus no templo, dizendo, vós me conheceis e sabeis de onde sou, e eu não vim de mim mesmo, mas aquele que me enviou, ele é verdadeiro, o qual vós não conheceis. Então, o povo não conhecia o Pai. Está aqui, ó. Tá? E verso João 5,37. E o Pai que me enviou, ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouvistes a sua voz? Olha essa aqui, Vanderleia. Jesus falou para o povo de Israel, vós nunca ouvistes a voz do meu Pai, nem vistes o seu parecer. Como dizendo, vocês não conhecem o Pai. Só que Jeová era conhecido de Israel. Prova isso. Ezequiel 25. Abra lá. Forte, não? Vou chegar lá, Vanderleia, só um minuto. Deixa eu quebrar aqui, que senão tem gente com dúvida aí. Já estão falando mal, já viu, né? Ó, Ezequiel 20, verso 5. E diz-lhes, assim diz o Senhor Jeová, no dia em que escolhi Israel, levantei a mão para a descendência da casa de Jacó e me dei a conhecer a eles na terra do Egito. Então ele se fez conhecido, falou, eu sou o teu Deus. O povo de Israel conhecia Jeová, só que o Pai nunca. Ou vocês estão entendendo ou estou falando grego ou não? Vocês estão lendo? Está vendo só? Paula, é muita diferença. Passaria a noite isso aqui. São 700 estudos, no mínimo 800. Dá coleções. Mas não pode falar porque heresia. Heresia. Não é heresia. Isso não é heresia. Isso não é heresia. Vamos lá. Vamos lá. 2 Timóteo 4, 18. Olha aqui, ó. Mais textos. Olha, ai, muito bom esse texto. Nossa. E o Senhor me livrará de toda má obra
e guardar-me-á para o seu reino celestial. Não é o da terra. Paulo não esperava nada deste mundo. Paulo esperava o reino celestial, a quem seja glória para todo o sempre. O reino não é deste mundo. E também em João, capítulo 8, olha lá, Jesus fala claro. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. É fantástico, não, irmãos? Quanta coisa, não? É tanta coisa, irmãos, é tanta coisa. 8:23, abra lá, olha lá. Vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Muita coisa. Então, queridos, o que eu estou mostrando? Tudo isso para mostrar uma coisa. Jesus veio na carne para ser o Messias de Israel. Né? É mesmo? É. Tanto é que Jesus falou para aquela mulher em Mateus capítulo 15, abra lá, mais um texto bom, mais um, porque a pessoa, como Jesus veio para ser Messias de Israel? Mateus 15, verso 24, olha aqui, ó, ele mesmo declara isso, olha aqui, ó. Jesus respondeu para aquela mulher que estava pedindo para ele ter misericórdia dela, né? Aí, uma mulher cananeia, de Canaã, aí Jesus falou assim, eu não fui enviado, verso 24, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então ele sabia que na carne ele deveria ser o Messias de Jeová. O Messias de Jeová para quem é? Para Israel. Jeová é o Deus de quem? De Israel. Ah, mas Jeová é Deus? É o Deus de Israel. É o Pai? Não, porque o Pai é o Pai de todos, inclusive teu. Você não é judeu? Quem é judeu que levanta a mão? Tem nenhum judeu. E se tivesse e fosse convertido, o Pai também é teu. E se fosse de Jeová, mas também quer Jesus, é o Pai, é o mesmo Pai. Deus é Deus de todos. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Ele veio pela carne para os seus, mas ele queria salvar o mundo. Lógico. Prova isso. João 3:16. Abra lá. Esse texto é conhecidíssimo. Não há crente que não conheça. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Vê se é Jeová esse aqui. Jeová matava todo mundo. Destruirás a todo mundo. Falou assim para Saul. Saul, você vai pegar os amonitas agora? Não vai sobrar nada. Nem uma galinha. Nem um bebezinho de colo. Mata a mulher grávida, mata velho, de 80, 100, não importa, mata todo mundo. Aí Saul era bom de coração, salvou algumas coisas, salvou o rei Agag velhinho, salvou alguns tourinhos bonzinhos para sacrificar para Jeová. Aí Jeová falou, escuta, você não matou todo mundo como eu mandei? Tá fora, já arrumei um que vai matar todo mundo. Davi, que tem o meu coração de guerreiro, segundo o coração de Deus. Davi tinha duplo coração. Davi era amoroso. Então ele tinha um Adonai, que era o Cristo. Ele cria no Pai. Ele era amoroso. Era obediente ao Deus eterno. Mas ao mesmo tempo ele era guerreiro. Era homem de guerra. Então ele tinha um coração de Jeová. Então disse o Senhor ao meu Senhor. 2 senhores Davi tinha. Agora vocês estão entendendo a Bíblia. Que ninguém sabe explicar, Vinícius. Disse Jeová para o meu Adonai. Agora ficou claro. Fala, Vandeleia. Pastor, foi na crucificação, Jesus expôs, né, os espíritos. Foi por isso que o véu rasgou? Por que rasgou o templo de Salomão quando Jesus foi para a cruz? De quem era o templo de Salomão? Jeová. Quando Jesus foi para a cruz, o reino de Jeová acabou. Rachou o templo. Só que os crentes hoje estão fazendo um monte de templo de Salomão. Porque eles amam Jeová. Eu amo Jeová. Põe o quipá, queima incenso, mata touro. Só falta matar as galinhas de novo. E beber o sangue. Só falta isso. Crentes desviando-se da graça eterna. Voltando às fábulas do Velho Testamento. Você vai nas igrejas crentes,
Pentecostais, Arnaldo, ainda bem que você converteu aqui, você está aqui essa noite. Tem igrejas por aí que só fala Velho Testamento. Não aprendem. É só Elias, é só isso aqui, é só isso aqui. Elias, então, meu Deus do céu. Elias era nervoso, né? Estava no monte lá, o que aconteceu? O que aconteceu no monte? Não, as crianças, foi Eliseu. E Elias estava numa boa, lixando a unha. Aí chega o soldado lá. Escuta, Elias, homem de Deus, desce daí. Por quê? Porque o rei te chama. Ah, é? Sou homem de Deus? Se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu agora e consuma você e aos 50. Na hora, Jeová mandou fogo, porque Jeová gosta de guerra. Matou 51 homens. Ficaram lá embaixo, tirados queimados. Aí mandaram mais 51. De novo, desça fogo do céu. Matou mais 51, porque para Jeová a alma do homem não tem valor. A Jesus fala que a alma de um ser humano vale mais que o mundo inteiro. Olha a diferença do Velho Testamento com o Novo Testamento. Cristão, abre o teu olho. Não perca teu tempo. Cuidado. Tá pedindo para Deus errado. E não me fale de descer fogo de Jeová. Em mim não pega, mas tem gente que pega por aí. Fala. Quando a gente lê lá então que Enoque foi tomado e Elias também foi levado, foi Jeová quem os tirou, então? Tem coisas que um dia a gente vai saber. Mas eu vou dizer uma coisa, Enoque, ele andava por fé. Ele entrou num portal. Ele entrou num portal. Porque existe um segundo céu. Você assistiu quando eu preguei os 3 céus? Sim, sim. Existem 3 céus. Por isso que eu não posso voltar agora a outros estudos. Vocês não podem perder a sequência, senão vão pensar que eu sou herege. Mas olha, eu preguei que existe o primeiro céu, esse céu astronômico, do Neil Armstrong, dos astronautas. Esse céu astrofísico. Existe o segundo céu, onde estão os anjos. Onde existe uma correspondência espiritual. Existe um terceiro céu, onde ninguém entrou. Está lá em 1 Timóteo 6,16. Nenhum homem viu, nem pode ver. Ninguém entrou lá. Eu acho que ele está no segundo. E no lado bom, porque o segundo tem 2 planos. Outro assunto que a gente vai tocar depois. Fala. Aqui essa visão que eu estava lendo em Apocalipse 4, que ele fala, foi Paulo, né? Não, Paulo não viu, foi João. João João viu. foi de Jesus? Não, irmão, você quer estudar Apocalipse hoje? Pega o meu Apocalipse, 2 anos atrás. 2 anos atrás tem tudo isso aí. Aquela visão celestial que existe ali é uma visão futurista, né? Ali pode ser o próprio Jesus. Ali, na verdade, é o Cordeiro que aparece como Jesus, né? Que foi morto lá. Em João capítulo 4. Ele viu milhões e milhões, milhares e milhares que batiam palma e haviam 4 animais, certo? É a visão dos 4 animais. Cada animal tem uma correspondência que eu expliquei. É um dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. O boi, o leão, o boi, o homem e a águia. Outro assunto que se eu falar agora vai ficar mais confuso. Não vou falar, viu? Depois a gente fala. Tá no YouTube também, fala. Desculpa, o senhor estava falando sobre Elias, né, o tempo de Elias, e eu estava lendo, então não anotei a passagem, mas eu estava lendo que quando foi profetizado sobre João Batista, falou que ele viria, eu não lembro assim a definição, se era com a unção de Elias, com Elias à frente, alguma coisa do tipo, não anotei. Não, João Batista foi preparado por Jeová para trazer Jesus. Até Jesus, até João Batista, prevaleceu quem? Jeová e a lei. Prova isso, pastor. Lucas 16, isso mesmo, está aqui, ó. Está aqui, ó. Verso 16. A lei e os profetas duraram até João. Por quê? Tudo que foi profetizado que Jesus ia passar para ser o chamado Messias de Jeová era até João. Então João vinha como o espírito de Elias, anunciando o que havia de vir. E ele veio e anunciou. A lei e os profetas duraram até João. Lei, Moisés. Profetas, Elias. Até João. Moisés é figura da lei. Profeta, Elias é figura dos profetas. Quando Jesus foi para o monte na transfiguração, o que apareceu? Lei, Moisés. Elias, profetas. E Jesus. Aí Pedro falou, vamos fazer uma caverninha para os 3, para dormir aqui, uma tenda. Aí Deus falou assim, o Pai. Ouviu-se uma voz, não sabe que não é que ouviu-se uma voz. Este é meu filho. A ele eu ouvi. Quer dizer, acabou a lei,
acabou os profetas. Agora é Jesus. A ele ouvir. Nem Elias, nem Moisés. Agora é Jesus. Ah, mas Moisés não morreu, foi para o segundo céu. Não está escrito isso. Não está escrito isso na Bíblia. Houve uma visão. Vocês têm visão à noite? E vocês não estão vendo a vovó morta. É visão. Visão é visão. Perceberam? Houve uma visão. Mas não é o que estava ali, Moisés, e nem o próprio Elias ali. Perceberam? Ah, não, pegaram o corpo de Elias para pôr no Monte da Transfiguração. Existem mistérios que não dá para saber totalmente. Não está descortinado totalmente. Entendeu? Agora, a gente já tem 90% do descortinamento, né? Irmão, só de saber que Jeová não é o Pai é uma grande revelação. Mais forte que do que eu estou falando aqui não existe. Vamos continuar. Olha lá. Glória a Deus. Escrevi com o meu consultório hoje. Eu tinha a palavra, começou a vir ontem essa palavra. Né? Ela foi tirada do estudo, mas muitas coisas foram acrescentadas. Olha aqui, ó. O Deus do Velho Testamento era nervoso. Ele afligia, escravizava e matava o seu povo quando ele pecava. Veja bem, irmãos, quando o povo de Israel pecava, o que acontecia? Jeová matava. Meu Deus, eu estou no 5º item, eu fiz 18 itens ou 20, estou no 5º, são 9:30. Parece que o tempo não passa. Ou é melhor, o tempo passou. O Deus do Velho Testamento aflige. 2 Crônicas 29, olha esse texto que eu separei. 29, verso 6. Olha aqui, ó. Porque nossos pais transgrediram, olha só como a Bíblia é clara, e fizeram o que era mal aos olhos de Jeová, nosso Deus, e o deixaram e desviaram o rosto do tabernáculo do Senhor e lhe voltaram as costas, porque Jeová é muito melindroso. Se você faz alguma coisa que ofende, escreveu, não leu? Com Jeová não tem brincadeira, é seríssimo. Né? Tanto é que Davi falou assim, Jeová falou assim, Davi, você quer o quê? Você pisou na bola, você me desobedeceu. Vou te dar 3 coisas, você cair nas mãos dos homens por 3 anos, quer ficar aí, que a terra fique assolada, para não ser, ou você quer cair na mão de Deus por 3 dias. Caiu na mão de Deus, mas gente, morreu 70 mil só por causa disso. O anjo se levantou lá e arrebentou a turma. Não brinca com Jeová. Agora, Jesus não. Agora, olha quem é Jeová. Olha aqui, ó. Verso 8. Pelo que veio grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém, e os entregou à perturbação. Estão lendo aí? 2 Crônicas 29, 8. Os entregou à perturbação, à assolação, ao assobio, como vós os estáis vendo com os vossos olhos, porque eis que nossos pais caíram à espada, e nossos filhos e nossas filhas e nossas mulheres estiveram por isso em cativeiro. Por quê? Por causa do pecado, Jeová entregou a turma para os assírios, para os babilônios, entregou para o cativeiro, entregou para o inimigo. É a mesma coisa que se o meu filho me desobedece, filhinho, vai pegar um copo d'água para o papai. Não vou. Vou pôr você na mão do inimigo, meu vizinho que é ladrão. Mesma coisa que Jeová fez. Vou te pôr na mão daquele vizinho bravo lá para você aprender. Só que o cara é um bandido. Pois a mão dos assírios terríveis, eram sanguinários. Perceberam, irmãos? Vocês estão entendendo o que foi feito no Velho Testamento? Por isso que o povo de Israel acabou. Acabou a nação. Foi terrível. Esse é Jeová. Agora, o Pai de Jesus, não. Deu indulto geral. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Não importa o que fez. Deus não imputa o pecado. Não imputa os pecados. Acabou. Isso é muito bom. É outro espírito. Toda criança no Velho Testamento nascia imunda, sabiam disso? E precisava de sacrifício para poder fazer parte da turma no Velho Testamento. O mesmo Velho Testamento, que tem tudo que vocês leem, também tem isso. Deviam ler isso no domingo para vocês. Isso não leem, é o mesmo livro. Olha lá em Levíticos, capítulo 12. Abra lá. Pastor, você não está arrumando encrenca com o pessoal mais tradicional? Não estou nem aí. Não vou viver de mentiras. Levíticos 12, verso 2, fala aos filhos de Israel dizendo, se uma mulher conceber e tiver um varão, será imunda 7 dias. Mas por quê? Só porque teve neném? É absurdo, né? Tem lógica isso? A pessoa lê a Bíblia, então você pega um médico,
Estou evangelizando. Aí o que a gente fala? Lê a Bíblia. Leia a Bíblia. O coitado vai ler, ele abre. Vamos ver a Bíblia. Vamos ver a purificação da mulher. Eu sou ginecologista, vamos ver o que eles falam. Se uma mulher tiver nenê e for menino, será imunda 7 dias. Que livro é esse? Assim como nos dias da separação da sua enfermidade, será imunda. E no dia 8º se circuncidará, coitado, vai cortar já o menininho com 8 dias. Depois ficará ela 33 dias no sangue da sua purificação, coitada. Por isso que ninguém se converte. Olha aqui, ó. Olha aí, ó. Verso 4. Depois ficará ela 30 dias. Nenhuma coisa santa tocará e não virá ao santuário até que se cumpra os dias da purificação. Mas peraí, não dá para entender isso. Perceberam? Olha, verso 6, e quando forem cumpridos os dias da sua purificação, por filho ou por filha, trará um cordeiro de 1 ano por holocausto. Jeová gosta de matar animais. Ele não conseguiria sobreviver hoje com o Ibama. Perceberam? Não, Ronaldo. Não, peraí. Isso aqui olha aqui, ó. Trará um cordeiro de 1 ano por holocausto e um pombinho, coitadinho do pombinho. Ou uma rola para expiação do pecado. Mas que pecado? Ter nenê é pecado? Pois é, para Jeová ter nenê é pecado. Hoje estou me excedendo no café de tão nervoso que eu estou. Até parece, né? Sabe que eu fico calmo quando eu prego contra Jeová? Eu fico nervoso quando tenho que engolir mentiras das igrejas. Que sério, não, irmãos? Mas pastor, o senhor é o único. Irmãos, Jesus também era o único. Mas está cheio de gente pregando a mesma coisa. Aí descortinam os olhos. Aí começa o quê? Você ama mais Jesus. Você começa a entender o mistério de Cristo. Poder de Deus e sabedoria de Deus. Do Pai. Fantástico. O pessoal do Velho Testamento não esperava isso. Os anjos não sabiam o que ia acontecer. Irmão, eu sei que você vem de igreja tradicional. E não se pensa assim nas igrejas. Mas é verdade. Olha o que está escrito em Efésios capítulo 3, pastor. Apóstolo Cleus. Olha isso aqui. Você está comigo há 10 anos. Não me tem desconhecido ainda, Cleus. Parece que você está me estranhando, Cleus. Efésios capítulo 3. Esse é um grande discípulo. É meu amigo e irmão na fé. Efésios capítulo 3. Abra lá. Olha essa aqui. Olha essa aqui. Verso 3. Presta atenção, irmãos amados do Senhor. Atenção, Jean Paulo. Olha só. Verso 3. Como me foi esse mistério? Por que mistério? Porque no Velho Testamento estava oculto. Letícia estava oculto. Quinta-feira é seu aniversário. Estava oculto. Ó. Como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima, em pouco vos escrevi, pelo que quando ledes, diz Paulo, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. Paulo sabia que Jeová não era o Pai. Só que não podia falar, senão ninguém se convertia. Hoje a gente apanha, imagina naquela época. Que mistério de Cristo, o qual nos outros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada essa graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. É muito forte as riquezas de Cristo. Você vai viver eternamente. Gente, atenção. Atenção, vocês não vão morrer mais. Isso não é brincadeira. Isso não é filme. Isso é verdade. Você não morre mais. Arnaldo, você precisa se batizar. Porque vai começar a vida eterna no batismo. Quem não é batizado, se morrer, não vai para o céu. Ah, mas pastor, isso é legalismo? Não, é realidade espiritual. O portal para a entrada no céu é a água. É um mistério. Como diz Paulo, é um mistério. Você entra naquela água, espiritualmente você entra no reino invisível do segundo céu.
a saber que os gentios são co-herdeiros, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada essa graça de anunciar entre os gentios, por meio do evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus, essa aqui é do Pai, seja conhecida dos principados e potestades dos céus, Jeová e seus anjos. Perceberam ou não? Então a multiforme sabedoria do Pai é através de Cristo e da igreja, essa multiforme sabedoria, conhecido pelos principados e potestades nos céus, porque existe mais de um céu, nos céus. Perceberam? Céus são o quê? São universos invisíveis, coexistentes com esse nosso mundo material. Ah, mas isso não é filme? Não, é verdade. É verdade. Existem mundos invisíveis coexistindo agora. E você, em Cristo, entra neste mundo pela fé. E com a tua boca você toca nesse mundo. Quando você fala assim, Satanás, eu te repreendo. Aquele demônio, aquele monstro terrível, invisível que você não vê, na hora que você repreende, ele fala, como é que ele sabe de mim? E é arrebentado pelo teu poder. Quando você fala assim, para de chover, em nome de Jesus, aquela chuva, aquilo sai do teu coração, você está precisando que pare de chover por algum motivo sério, você ora, para. Já aconteceu comigo, ó. Volta em nome de Jesus, o cara está morto. Na hora, vem o poder, a pessoa volta. Eu já vi três mortos voltarem. Ué, como é que pode? Curas então. Ué, que poder é esse? Jesus. É o poder porque você está no mundo espiritual, governando este mundo pela tua boca, pelo teu coração. Porque embora você esteja nesse mundo físico, há um mundo invisível que nos envolve, onde guerreiam os deuses, os anjos. E você junto, porque você agora passa a ser um Deus, entre aspas, em Cristo, uma divindade, vamos falar assim melhor, em Cristo. Você é um anjo em Cristo, que guerreia pelo Espírito para Jesus. É muito forte. Vou provar isso, Atos 17, ai, estou ficando nervoso, ai. Atos 14, desculpa. Atos 14, isso, verso 8. E Paulo estava lá em Listra pregando, e olha só, e estava sentado em Listra certo varão leso dos pés, camarada era aleijado dos pés, coxo desde o seu nascimento, o qual nunca tinha andado. E este ouviu falar Paulo estava pregando, que nem eu estou pregando aqui. Aí Paulo olhou para ele, ó, Paulo, que fixando nele os olhos, então Paulo olhou para ele e vendo que tinha fé para ser curado. Que tem gente que se olha, a pessoa não está nem aí. Tem gente que vai na igreja e fica assim, ó, quero ver se ele vai me curar. Esquece. Difícil, né? Só um milagre. Agora tem gente que está lá, eu creio. E você olha e você vê que tem fé. Paulo olhou e viu que ele tinha fé para ser curado, disse em alta voz, olha só Rubens, como o poder da palavra tocou o mundo sobrenatural. Levanta-te direito sobre os teus pés. E ele saltou e andou. O que é isso? Poder. Você que é de Jesus tem poder. Porque Cristo tem poder. Não é pouca coisa. Aí você fala, anda. Ele levantou e andou. E as multidões, vendo que Paulo fizera isso, levantou a voz dizendo em língua licaônica, fizeram-se os deuses semelhantes aos homens e desceram entre nós. O que eu falei agora, se torna um Deus, entre aspas, com D minúsculo, porque o poder está em você. Se você se torna um espírito. Porque Jesus falou que é nascido da carne é carne, que é nascido do espírito é espírito. Então não é heresia falar isso. Jesus fala em João capítulo 3, verso 5, isso. Que é nascido da carne é carne, que é nascido do espírito é. Então vocês são espíritos. Essa semana eu recebi no consultório, vou falar o nome, porque eu acho que ela está me assistindo, uma pessoa que é da Umbanda, e ela agora está fazendo alguns cursos elevados de hipnose e tal. E foi lá receber um passe do Dr. Lenilton. Ela falou, o que o senhor acha? Eu falei, cuidado que eu vou te hipnotizar, hein?
Porque o que está em mim é maior. Aí as pessoas vão lá, eu oro, eu dou o passe. Doutor, o senhor dá passe? Dou passes espirituais, pelo poder de Jesus. Ah, mas eu estou falando que nem os espíritas, não. Eu estou me fazendo com os espíritas para ganhar os espíritas, para provar para eles que o poder na minha vida, não que eu sou alguma coisa, eu sou o pior de todos aqui, mas Jesus quer atingi-los, quer abençoá-los, Jesus quer salvar a todos os homens. Por que Jesus não voltou ainda, pastor? Porque Jesus quer que seus parentes, seus amigos, seus inimigos, seus vizinhos se convertam. Jesus quer que todos se convertam. Fala. Milton Pinheiro ficou na dúvida, ele não entendeu a explicação do pastor. Ele colocou deuses, os hebreus e cristãos pregam um só Deus. Ai, não. Só existe um Deus. Efésios 4, Milton. Pastor Lenilton não está falando que existem muitos deuses. Efésios capítulo 4, abra lá, diz assim, verso 4. Há um só corpo, que é o corpo de Cristo. Um só Espírito, que é o Espírito Santo. Como também foste chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, que é Jesus. Uma só fé. Um só batismo. Um só Deus é Pai de todos. Um só Deus é Pai. O que existe é o Deus e Pai. E Jeová? Jeová nunca foi Pai. Se fosse Pai, não mataria todo mundo. Não se ira todos os dias. Eu que não presto, não me iro todos os dias. Eu tenho paciência com todo mundo. E sou humano. Imagine o Pai. O Pai é amor. Deus é Pai de amor. Então está aqui, ó. Esse é o único Deus que existe, o Pai eterno. Ah, mas e o Deus de Israel? Não é Pai, é Pai de Israel. Se fosse Pai de todos, não mataria os egípcios, não mataria todo mundo, não mandaria matar criança, matar todo mundo. Gente, eu sei que vocês estão assim chateados, porque não se ouve isso no domingo, no sábado, na segunda, em lugar nenhum, igreja nenhuma. Mas vocês estão tendo aqui uma revelação. Glória a Jesus! Gostou, gostou, não gostou? Explode! O que eu posso fazer? Tem gente que cobra para ensinar errado. Eu pago para ensinar o certo. Não quiser ouvir? Põe no... Tarcísio Meira, tá velho o Tarcísio Meira, né? Eu pensei que tivesse morrido, já outro dia eu vi na televisão, estava vendo se via alguma coisa boa, vi o Tarcísio Meira, você acredita? Tá velho, da minha época. Você não tinha nascido ainda. Então, amados do Senhor, acabou, tirou a dúvida do Milton? Tirou a dúvida, Milton? Amém. Então vamos acabar. Vamos acabar. É tanta coisa. Eu estou no número 6. Jeová ofendido destruiu o povo. Jesus ofendido dizia o seguinte: ninguém tem maior amor que esse do que dar a sua vida pelos seus amigos. Jeová não, Jeová mandava matar todo mundo que estava ofendido. Números 14, 32. Só um texto, vai. É muita coisa. É impossível não crer no que eu estou falando. Mas o pessoal me liga em casa, depois, vocês imaginam que eu recebo no Messenger, né? O senhor tá louco? E não sei o que. Fala, vamos conversar. Vem pra briga, vamos lá. Não sou forte que nem o Arnaldo, mas aqui a gente funciona alguma coisa. Número 14, verso 32. Olha o que está escrito aqui, ó. Porém, quanto a vós, o vosso cadáver cairá nesse deserto. Por quê? Depois falou o Senhor a Moisés e a Arão, verso 26. Até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Sabe qual era a murmuração? Deus, queremos comida e bebida. No meio de 45 graus no deserto, aquele deserto de Israel. Terrível. Sem água. Olha o que nós vamos beber, pelo amor de Deus. Até quando? Vou matar esse povo. Olha o que diz aqui, ó. Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel com que murmuram contra mim, em verso 27. Diz assim, como eu vivo, diz o Senhor, que como falaste aos meus ouvidos, assim falarei a vós. Neste deserto cairá o vosso cadáver. Verso 29. Muito nervoso. Só porque murmurou já quer matar. Aí caiu no cadáver. E caiu. Ninguém entrou, só Caleb e Josué. Só. O resto, ó, morreu todo mundo. Só os filhos entraram. Ei, quanto a vós, o vosso cadáver cairá no deserto. Provocou Jeová, terrível. Ele já vinha com ele. Jesus não. 1 Pedro
3. 2 Pedro 3. Estou acabando porque é muita paulada para um dia só. Amanhã eu vou receber lá, pastor, não deu para ruminar tudo. Então vai comendo de novo. 2 Pedro capítulo 3, verso 8. Mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa. Isso aqui, esse Senhor não é o Jeová, esse é o Pai. Ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco. Por que Deus é longânimo? Não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Deus quer salvar todos. Faz questão. Jesus faz questão de salvar. Ai, 1 Timóteo 4,10, que está escrito, estou acabando. Não me queiram mal, orem por mim. 1 Timóteo, eu preciso de oração de vocês, porque as pragas são grandes. Vocês não podem dormir. Eu sei que tem gente que ora por mim aqui, o Fernando Eli ora por mim de madrugada, eu vejo vocês, alguns oram, o Wendel é um homem que ora por mim com a esposa, os japoneses oram por mim, o Rubens, quem mais ora por mim? Você não ora por mim, Gilmar? Ô Gilmar, poxa, eu não esperava isso de você. Ó, 1 Timóteo 4, brincadeira. 1 Timóteo 4, 10, olha que coisa linda, estou acabando, olha só essa. 1 Timóteo 4,10. Por isso trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo. Quando fala Deus vivo, Deus Pai é o mesmo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Olha que texto lindo. Ele quer salvar todos. Percebeu? Olha aqui. Para acabar, Deus falou, lê isso para eles. Deus falou para mim agora. 2 Coríntios 5, 16. Não, porque tem gente em casa que estuda direitinho, anota e tem textos que Deus quer dar para eles. 2 Coríntios 5, 16. Eu tenho um querido, o Marcelo, lá do Recife. Eu falei com ele outro dia pessoalmente. Ele arriscou, falou, doutor Henrique, eu queria tanto falar com o senhor. Eu peguei e joguei meu telefone. Ele, meu Deus, que maravilha, conversando com ele, agora é meu discípulo. Lá de Recife. Nunca veio para São Paulo. Qualquer dia ele vai vir aqui. Deus vai preparar. 2 Coríntios. Ouve 3 vezes por dia minhas pregações. De manhã, de tarde e de noite. Todas as antigas. Vai e volta. Quer dizer, tem gente que gosta. Né? Ó, 2 Coríntios 5. Vocês também, lógico, né? Não fico com ciúmes, não. 2 Coríntios 5, 16. Olha só essa aqui. Olha só essa, Gilmar. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. Então Paulo fala, esquece a carne. Olha aqui, ó. Ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, quer dizer, Cristo filho de Davi, aquele de Israel, ainda que tenhamos conhecido segundo a carne, olha aqui, ó. Ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já o não conhecemos deste modo. Acabou. Agora é Cristo em nós, esperança da glória. Agora é Cristo, o eterno Salvador. Agora é o Cristo, o Senhor absoluto do céu e da terra. Ele falou assim, Mateus 28, 20, é-me dado, verso 18, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Acabou. Agora todos os anjos, as potências, os principados estão debaixo de Jesus. Não queiram levantar quem não é do lado dele. Só isso que eu digo. Tá bem, queridos? Glória a Jesus. Que o Senhor abençoe vocês. Talvez na semana que vem eu mude o assunto. Vou fazer uma enquete espiritual, vou ver o que Deus quer. Ou então eu continuo, que eu parei no 7. Tem mais 10, 12 itens. Amém? Deus abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus. Acabou? Vocês gostaram?